Uma boa noite a todos. Eu sou o Cunha, um trabalhador espírita voluntário, vinculado ao Centro Espírita Nosso Lar, que com muito carinho e com muita gratidão venho aqui a este canal do YouTube nesta noite dar a minha contribuição para esta casa tão abençoada que é a Casa do Caminho do Evangelho. Para iniciarmos a nossa tarefa, rogamos a Deus, nosso Pai, que nos abençoe. A Jesus, o nosso Mestre amado, que nos envolva a todos em muita luz, em muita paz e muito amor. A reflexão que estaremos trabalhando nesse momento, ela é extraída do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, capítulo número 40, intitulada com o tema Fé. Então, baseado nesse capítulo, faremos algumas reflexões. Eu acredito que todos nós já gostamos muito, mas muito mesmo, de observarmos, de prestarmos atenção em algumas virtudes que as pessoas já conseguem praticar. Uma dessas virtudes que eu acho encantadora é a virtude da fé. É impressionante como algumas pessoas lidam bem com as adversidades, como elas enfrentam situações desesperadoras, como elas lutam contra o desânimo, como elas conservam o otimismo, a confiança, como elas são operosas, trabalhadoras. E esse tema, a fé, é um tema que foi abordado por Jesus. Marcos, o apóstolo Marcos, registrou no capítulo 4, versículo 19, uma frase de Jesus assim, linda. Jesus disse assim, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra que fica infrutífera. São palavras de Jesus. Se a gente for prestar atenção, o que chegou de Jesus para nós até hoje? É a sua palavra. Ele é o verbo. As palavras de Jesus, elas deveriam provocar profundas transformações em nossa alma. A cada fala de Jesus, registrada pelos seus apóstolos, elas deveriam trazer forças, coragem, ânimo, alegria, entusiasmo, desenvolvendo em nós assim uma vontade ativa, perseverante e laboriosa de estarmos num processo de autoiluminação constante, sempre nos melhorando, sempre nos renovando para o bem. Mas se a gente for prestar atenção, a gente lê lá as palavras de Jesus, pelo menos acontece isso comigo, né? E elas são sufocadas. Não provocam aquela transformação que eu gostaria que provocasse. Mas Jesus, ele já sabia.
E ele já disse: os cuidados deste mundo. Nós vivemos no mundo e temos que tomar muitos cuidados. Mas às vezes, como diz o nosso querido Haroldo Dutra, nós estamos encarnados demais. Nós somos espíritos encarnados, mas às vezes estamos encarnados demais. Pertencemos demais ao mundo, pertencemos demais aqui ao planetinha. E só nos interessamos pelas coisas do mundo. E quando a gente só está preocupado com o mundo, as palavras de Jesus são fracas para o nosso mundo íntimo. E aí Jesus ainda dizia os enganos das riquezas. Então às vezes nós vamos gastar muito tempo tentando ficar rico, o que é bom, né? Nós trabalhamos para os ricos, né? Já imaginou se não existissem ricos? Para quem que a gente ia trabalhar? Mas é que às vezes o desejo de ser rico é tão forte, é tão intenso, que sufoca qualquer valor. Eu tenho observado alguns líderes de países que, quando vem a mídia nas suas falas, e que eles têm se apoiado muito em uma frase: sou eu que mando. Uma demonstração que estão onde estão, cultivando o poder. E a gente sente falta da palavra fraternidade, solidariedade, confraternização, da palavra amor. Então, às vezes assim, o desejo da riqueza é tão intenso, tão dominador, que parece que o único sentido da vida é enriquecer. E aí Jesus ainda fala: e as ambições de outras coisas. Então a gente poderia pensar, tentar fazer uma lista, né? Quais são as nossas ambições? Então, a ambição coletiva de sermos magros, a ambição coletiva de sermos bonitos, famosos, ter algum destaque na mídia, algum destaque social. E eu conheci uma pessoa que eu achei muito interessante, porque uma vez nós conversávamos sobre felicidade, e essa pessoa é uma pessoa muito simples, muito boa essa pessoa. Eu gostava, ela já faleceu, eu me dava muito bem com ela, eu gostava muito dela. E ela fez um comentário comigo que me marcou profundamente. Ela tinha o seu terreno, uma casinha de madeira velha, e ela disse assim para mim: metade da minha felicidade é derrubar aquela casa e fazer uma casa nova. E eu olhei para ele e falei: metade? Eu falei: metade. Aí eu falei: então me diz uma coisa, você é metade feliz ou metade infeliz? Como que você é? Aí ele me falou: conheço, sou metade feliz, metade infeliz, porque eu não consigo ter a casa nova. E tá aí, a outra metade depende do que para você ser 100% feliz? Porque um dia você vai conseguir ter a tua casa nova. Aí foi: é comprar meu carro novo. Eu quero uma casa nova, um carro novo, aí eu sou 100% feliz. Aí eu falei: será que vai dar certo, né? Será que todas as pessoas que conseguem casa nova, carro novo, são 100% felizes, né? E eu perguntei para ele: mas e o resto? E ele me disse: o resto é resto, não interessa, eu quero casa nova e carro novo. E o danadinho, antes de desencarnar, conseguiu a casa nova e o carro novo, mas apresentava nas suas expressões os cabelinhos brancos, o ar cansado. Passou por também todas as adversidades da vida, lutas morais intensas. Então, muitas vezes nós concentramos a nossa felicidade em certas ambições, em certas pretensões, e até conseguimos.
mas não quer dizer necessariamente que seremos felizes. E o que acontece quando nós gastamos muito tempo nisso? As palavras de Jesus não penetram em nosso coração e nossa alma. Elas são abafadas. O Emmanuel, ele faz um comentário aqui interessantíssimo, eu achei lindo. Ele fala assim: a árvore da fé, você veja só que interessante, ele está comparando a fé com uma árvore. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Não dá, não vai acontecer a gente acordar um dia cheio de fé. E as pessoas: nossa, de onde que veio tua fé? Milagre, acordei cheio de fé. Ele compara a fé com uma árvore. Uma árvore, antes de ser árvore, ela foi uma semente que foi germinada, que cresceu, e que aí ela se torna, que ela produz frutos. Então nós não sabemos, quando pegamos uma semente, quantos frutos ela vai produzir. Como nós não sabemos quem está iniciando dentro de si a virtude da fé, quais são os frutos e a quantidade de frutos que ela vai produzir algum dia. E ele diz assim: a árvore da fé viva, porque a semente da fé é algo vivo dentro de nós, não é uma coisa morta. Ninguém tem fé improdutiva. Todas aquelas pessoas que têm fé, confiança em Deus, são extremamente operosas, produtoras. Elas vão mais longe, elas fazem mais, elas sensibilizam, elas contagiam. E o detalhe, né? Essa fé viva, essa semente que começa com uma semente e vai crescendo, começa no coração de cada um. É aqui dentro. Não é fora. Não é fora. É aqui dentro. É no sentimento. É na nossa aproximação com o Criador. À medida que nós vamos nos afeiçoando ao Cristo, alguma coisa vai mudando dentro da gente. E o Emmanuel diz assim, né? O Criador dá tudo. Deus dá tudo. Tem uma coisa interessante. Se a gente segue o conselho de Santo Agostinho e começa a fazer todos os dias, ao final do dia, a reflexão das últimas 24 horas, a gente vai perceber, com o passar dos dias, que a maior parte do dia nós vivemos na abundância e na felicidade. Como é bom acordar e respirar, quando há tantos que estão hoje falecendo porque não conseguem respirar. O calorzinho de uma coberta, a proteção de um teto, o aconchego de um lar, a bênção de uma família, as ocupações daquele dia, os relacionamentos, a convivência. Então, quando nós saímos daquele ponto de vista de enxergar só aquela dor que nos aflige, mas enxergamos a abundância, nós vamos perceber assim com muita facilidade que Deus nos dá tudo o que precisamos. Mas Deus não prescinde do nosso esforço. O que isso quer dizer? Quando nós levamos nosso filho para a escola, nós não fazemos tudo por ele. Compramos o material, compramos o uniforme, se pudermos, escolhemos, elegemos a melhor escola.
mas ele só vai aprender se ele tiver vontade de aprender. O esforço dele é ir, prestar atenção, ouvir e querer aprender. Então não importa o quanto Deus nos dá, porque Ele nos dá, mas importa hoje qual é o esforço que nós fazemos para aproveitar o que Deus nos dá. É como se nós parássemos para prestar atenção na administração que estamos fazendo. Como é que estamos administrando a família? Como é que estamos administrando nossa saúde? Nossas atividades, nosso lado financeiro? Por mais que a vida nos dê na abundância, o esforço da manutenção e do equilíbrio é nossa. Ele diz assim também: qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Isso as mulheres sabem bem. As mulheres gostam de plantinhas. Eu tenho um amigo meu que uma vez comprou um pezinho de laranja, que veio um potinho, ele chegou em casa, tirou, plantou no quintal. Passou alguns meses, ele foi até o local em que ele havia comprado e reclamou: o pé não cresce. Cresceu um pouquinho e parou. Aí o rapaz disse assim para ele: vamos ver se eu entendo o que o senhor fez. O senhor comprou aqui, chegou, tirou do potinho, fez um buraquinho na terra, plantou ali e falou para ele: Deus te crie, minha plantinha. Foi mais ou menos isso. Nunca jogou uma aguinha, nunca jogou um adubinho. Não cresce. Tem que cuidar. Então, quando nós iniciamos o nosso processo de aproximação com Deus, de criar essa afeição por Jesus, esse interesse pela sua palavra, pelos seus ensinamentos, isso tem que ser muito cuidado, muito defendido. Porque se nós prestarmos atenção, o que tem de distrações hoje? O conforto que a ciência nos proporciona hoje também nos proporciona muitas distrações. Então às vezes nós perdemos um momento de uma prece, um momento do evangelho no lar, um momento de uma leitura, um momento de uma reflexão, porque nós nos distraímos. Então o que a gente vai perceber? Que essa virtude, que ela é sublime, como é que a gente vai evoluir sem fé? E quando a dor chegar, quando as provas difíceis nos alcançarem, quando chegar para nós o falecimento de um ente querido, nós vamos nos manter em pé. Desemprego. Então, essa virtude sublime que nos sustentará em todas as dificuldades da vida e nos momentos bons, nos direcionará para as conquistas boas da vida, para o autoconhecimento, para a autoiluminação. A gente precisa compreender que isso é uma construção do nosso mundo interior. É dentro de nós. Dentro. Então nós funcionamos como um orientador, um engenheiro, um operário de nós mesmos, edificando, construindo uma fé robusta, uma confiança em Deus através do raciocínio, através do conhecimento. E interessante que a gente tem muita dificuldade de trabalhar a fé
quando nós estamos naqueles momentos de ansiedade na vida. Às vezes nós passamos períodos de muita ansiedade. Períodos de muitos enganos. Quantas vezes estamos enganados, equivocados no que estamos fazendo. Quando temos ambições inferiores. Quando temos o nosso campo íntimo torturado. E a lição do Evangelho, ela é uma semente viva. Cada liçãozinha que eu aprendo, cada palavra que eu escuto de Jesus, e eu permito que isso venha para dentro do meu coração e cresça. E o bonito disso tudo é que nosso coração, os nossos sentimentos são receptivos, como a terra é receptiva para a semente, esse mecanismo que Deus nos deu de aprendermos a amar, acolhe cada palavra do Cristo com respeito, com carinho e com amor. E aí a gente começa a admirar essa virtude, desejá-la e cuidá-la. Mas tem uma coisa importante também. Não dá para transferir fé para os outros. E não dá para receber fé dos outros para a gente. Não dá para emprestar fé, não dá para comprar fé, não dá para ganhar fé. É uma competência de cada um de nós conquistá-la. Com a fé viva, operante, nós vamos nos tornando criaturas mais laboriosas, que contagiamos as pessoas com nossa alegria, com nosso carinho, com nosso respeito, com nosso amor. Caminhamos diante da vida com mais simplicidade, com mais humildade. Pensamos no futuro sem medo, mas com respeito. Cuidamos das tarefas que a vida nos oferece. Aceitamos as circunstâncias da vida, porque compreendemos que Deus nos ama, que Deus é bom, que ninguém é esquecido e que todos têm o seu tempo, o seu dia para iniciar a sua caminhada rumo às esferas mais altas. Com essa reflexão, desejosos que de alguma forma possamos contribuir para o bem de cada um que chegou aqui até o final, rogamos ao Cristo amado que nos abençoe, que nos ilumine e que possamos cada vez mais amarmos o bem, a verdade e caminharmos em direção a Deus e ao Cristo amado. Até uma próxima oportunidade. Que Deus nos abençoe.